Boa noite, estamos aqui reunidos para mais um Body Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem como objetivo levar informações ao nosso público, aos pacientes que são submetidos ou pretendem se submeter à cirurgia bariátrica e metabólica, àqueles profissionais que ajudam esses pacientes, os psicólogos, nutricionistas, médicos, educadores físicos e tantos outros que têm como foco auxiliar essas pessoas que se submetem ou vão se submeter ao tratamento cirúrgico para a perda do peso. E já que estamos falando em um time que ajuda esses pacientes, hoje nós temos aqui um time super qualificado. Nós temos o Renato Glasmayer, meu conterrâneo aqui do Paraná. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Boa noite, Valese, boa noite a todos. É uma honra estar presente com vocês essa noite aqui. O Raul Andrade, de Sergipe, seja bem-vindo, Raul. Boa noite, Valese. Uma honra também, uma satisfação muito grande estar com os colegas aqui, podendo discutir um assunto como esse, que é o dia a dia nosso, né? A cirurgia bariátrica. Flávio Kramer, de Pernambuco, bem-vindo. Obrigado, Valese. Boa noite a todos. Para mim é uma honra também estar estreando aqui no Body Live hoje. E o Admar Concon, que é de São Paulo. Seja bem-vindo também, Admar. Boa noite, Valese. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Para nós também é uma honra estar participando mais uma vez do Body Live da Sociedade Bariátrica. E eu lembro aos nossos internautas que podem assistir essa transmissão tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Esse é o penúltimo Body Live do ano e o objetivo hoje é justamente, a proposta é explicar aos pacientes como acontece a perda de peso no pós-operatório e o que fazer para incrementar essa perda de peso, dúvidas em relação à velocidade de emagrecimento. Então, tudo isso hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui bastante informal e nós vamos esclarecer para os internautas. Vocês podem deixar perguntas no chat que nós vamos responder. Bom, já vamos então começar com a primeira pergunta para você, Concon, que está aqui, vizinho nosso, em São Paulo. Você acha que é importante, os pacientes eles têm a ideia de que a perda de peso ela começa depois da cirurgia, obviamente, mas você teria algum conselho, alguma informação para dar para o paciente já no pré-operatório? Sim, nós insistimos com o paciente que é importante já ele tentar uma perda de peso numa fase pré-operatória, por vários motivos. Primeiro, para já começar a ter uma educação alimentar, ter um comportamento alimentar saudável, onde ele vai ter um compromisso com a cirurgia. Então, ele tem que ter essa mudança de comportamento e uma mudança de comportamento alimentar também. Segundo, também porque esse emagrecimento no pré-operatório, isso facilita a técnica cirúrgica. O fígado do paciente obeso, muitas vezes por conta da gordura que tem nesse fígado, é um fígado muito aumentado e dificulta tecnicamente a cirurgia. E essa perda de peso no pré-operatório, isso facilita porque diminui o tamanho desse fígado, facilitando tecnicamente, diminui a chance de um risco cirúrgico, de uma dificuldade técnica maior. Então, nós orientamos já essa perda de peso, a gente tenta uma perda de peso em torno, se possível, de 10% do peso inicial para o paciente. Em situações extremas, aquele paciente com superobesidade, o paciente com IMC acima de 50 ou um peso acima de 150 quilos, 200 quilos, nós fazemos uma terapêutica ponte. Nós usamos até um outro artifício, como a colocação do balão gástrico para ele emagrecer para depois operar. E é claro, depois da cirurgia tem toda uma orientação alimentar que, se tiver tempo, nós podemos voltar a discutir. Sabe, Concon, nessa hora a nutricionista da equipe é fundamental. É fundamental que a nutricionista já comece a trabalhar com esse paciente 1-2 meses antes do procedimento. Nos ajuda muito, muito, muito. Raul, pelo jeito, o pessoal do Concon
os obesos dele conseguem emagrecer, ele usa até o balão, tudo. Os seus pacientes não fazem uma série de despedidas, não, e vão para cirurgia mais pesados? O que você tem a dizer sobre esse ritual? Veja, o que o doutor Ademar Concon falou aí seria o cenário ideal, né? A gente trabalha com todos os cenários, eu concordo plenamente com os colegas, eu acho que o trabalho da equipe multidisciplinar, principalmente no pré-operatório, esse trabalho de conscientização, a gente procura aqui fazer de forma muito forte já no pré-operatório, né? A gente não tem pressa, eu costumo dizer aqui que a gente não tem pressa para operar o paciente, a gente mantém uma orientação, nós fazemos questão de manter uma reunião mensal onde a gente convida os pacientes para isso. E, assim, eu estimulo todos os pacientes a perda de peso, mas, na verdade, na prática, a gente vê que, às vezes, é um pouco complicado, né? Essas despedidas acontecem, né? Eu costumo dizer aos pacientes que eles não precisam se despedir da comida, eles vão mudar a relação deles com o alimento, né? Mas o prazer de se alimentar não vai mudar, né? Os volumes vão mudar e a relação com a comida tem que mudar. E, apesar de ser difícil, né, a gente tenta e a gente consegue num percentual significativo daqueles pacientes super obesos, em que aí a gente exige realmente uma redução de pelo menos 10% do peso corporal antes da cirurgia, porque a gente acredita que isso facilita muito o ato cirúrgico e melhora a recuperação pós-operatória, né? Renato, vamos entrar agora no foco mesmo do programa de hoje, que o começo qual a curva de emagrecimento desse paciente? Ele vai emagrecer muito 6 meses, 1 ano, 2 anos? O que é esperado, de um modo geral, como resultado? Bem, a gente sempre trabalha com uma ideia de 18 meses, sendo que no início depende muito da quantidade de quanto o paciente vai emagrecer, depende do peso inicial dele. Mas a gente estimula, naqueles pacientes, estima entre 40 e 50 de índice de massa, que é a grande maioria que a gente está operando, uma perda na primeira semana de 800 gramas a 1 quilo, o que vai, no final do primeiro mês, dar em torno de 8% a 12% do peso inicial. A partir do segundo mês, a gente pensa em algo em torno de 6%. E até eu completar o terceiro mês, em torno de 20%, que seria mais ou menos a metade do que a gente esperaria nesses 18 meses. A partir dos 18 meses, então, nós entramos naquele platô, né, que seria uma estabilização do peso, né? Mas a gente trabalha muito, então, com essa ideia, né, de 8% a 12% da perda no início. A gente sabe que o homem perde um pouquinho mais do que a mulher no início, né, e até o terceiro mês terminar com 20%. Isso nos deixa dentro de uma ideia de que esse paciente está dentro daquilo que da expectativa que tínhamos no pré-operatório dele. Kramer, a Alexandra está nos acompanhando e ela diz justamente isso que o Renato está apontando, que depois de 40 dias diminui o ritmo. É para ela ficar preocupada ou não? Então, eu acho que é fundamental que a conversa que a gente tenha com o paciente no pré-operatório já comece a facilitar o entendimento de como é que vai ser essa curva, né? Cada paciente é um paciente, não existe receita de bolo, mas, assim, o que o paciente já tem que ter em mente é que a cada semana que passa e a cada mês que passa nesse pós-operatório e que a perda de peso ocorre normalmente entre até o 14º, até o 2º ano pós-cirurgia, né? Muito dificilmente o paciente vai estar perdendo peso após 1 ano e meio, 2 anos ou mais do que 2 anos após a cirurgia. Mas no primeiro mês ele tende a perder mais, no primeiro trimestre é o trimestre que ele vai perder mais, no primeiro semestre é o semestre que ele vai perder mais, dentro desses 2 anos onde ele vai apresentar essa perda de peso, que deve começar antes da cirurgia, e cada quilo é 1 quilo, né? Cada quilo é importante, né? A informação ela está massificada e esse 8% a 10%, os pacientes já chegam no consultório perguntando: doutor, eu preciso perder esses 8% a 10% mesmo? São 8% a 10%? Ou são 8% ou são 5% ou 10%? E se eu não perder, eu me opero? Então, essas coisas têm que ficar claras para o doente.
cada quilo a menos no pré-operatório ajuda muito. Então, 8 a 10% ajuda bastante, né? Vai mudar essa cirurgia para a gente, vai favorecer bastante tecnicamente. Mas perder o máximo que puder no pré-operatório com o apoio da equipe multidisciplinar sempre, do endócrino, da nutricionista, do educador físico, da fono, de todos nós juntos como equipe, e partir para a cirurgia da melhor forma possível, esperando que a cada semana, a cada mês, a curva vai desacelerando até que se chegue nesse ponto que ocorre entre 1 ano e meio, 14 meses, 18 meses e até 24 meses, onde o peso já foi perdido, como a gente já planejou com o paciente desde o pré-operatório. Perfeito. Raul, no começo esses pacientes perdem mais, obviamente, por causa da dieta. Eu gostaria que você falasse por que essa dieta líquida nos primeiros dias, qual a importância e por que realmente ela deve obrigatoriamente ser realizada pelo paciente. Isso é ótima pergunta, Valese. Isso é uma coisa que a gente esclarece bem ao paciente. Primeiro que, obviamente, a cirurgia bariátrica hoje é a intervenção mais eficiente no controle da obesidade que a gente tem, né? Muito mais eficiente no controle e na manutenção dessa perda de peso. No controle da obesidade e na manutenção da perda de peso. A perda de peso inicial, ela se dá mais pela restrição calórica por si só, né? A restrição calórica sozinha não é um fator significativo a longo prazo para a perda de peso e para a manutenção da perda de peso, mas ela funciona muito bem nesse período inicial. E aí a gente tem um fator significativo nesses primeiros 15 dias, né? Os protocolos costumam mudar um pouco, mas pelo menos nos primeiros 15 dias nós mantemos aqui uma dieta líquida e progredindo de consistência até uma consistência pastosa no final de 2 semanas. Então, essa restrição calórica ajuda nessa perda de peso inicial, ajuda a reduzir o edema e a inflamação inicial desse paciente. A gente sabe que o paciente obeso é um paciente com inflamação crônica, né? E, obviamente, essa sequência gradual de consistência da dieta tem uma importância fundamental na cicatrização da cirurgia, independente do tipo de técnica cirúrgica que é utilizada. A gente tem suturas, linhas de grampo, que precisam dessa consistência progressiva para que a cicatrização se dê de forma mais segura. Perfeito. Isso é importante salientar, que esses primeiros dias são importantíssimos para a boa recuperação, para a cicatrização dos pontos, dos grampeadores, enfim. Concon, nós temos já entrando nos mecanismos da perda de peso, tá? O Raul falou que nesses primeiros dias é mais pela diminuição da ingestão, mas existem mecanismos hormonais, alguma coisa diferente da própria ingestão que está envolvida na perda de peso? Existe. Nós temos que entender que existem hormônios que aumentam o apetite e hormônios, enterohormônios, também chamado de incretinas, que diminuem o apetite ou que diminuem a fome ou até que aumentam a saciedade. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você consegue diminuir a grelina, que é um hormônio orexígeno, e você consegue aumentar hormônios anorexígenos, hormônios que vão aumentar a saciedade desse paciente e diminuir a sua sensação de fome e mesmo de sacietude. Quando você tem esse desvio do intestino, quando você consegue fazer com que o alimento chegue na parte final do intestino de uma forma mais rápida, esses hormônios vão realmente ser importantes para essa diminuição da fome, essa diminuição do apetite do paciente, e ele vai comer menos e vai se sentir saciado com a menor quantidade de comida. Então, isso é muito importante. Além da redução calórica, como o Raul já colocou, você tem esses hormônios que atuam bastante de uma forma muito efetiva, que ajudam o paciente a conseguir diminuir a quantidade da ingesta, diminuir essa necessidade, essa fome que ele tem no pós-operatório. Obrigado. Renato, você poderia esclarecer para os nossos internautas as diferenças básicas entre os tipos de cirurgia e a parte hormonal, se muda de uma para outra?
Sim, tranquilo. A gente tem que pensar que aqui no Brasil nós temos, por uma norma da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, duas técnicas que são passíveis de serem feitas, né? Que seria o bypass, onde você faz a diminuição do estômago e faz também uma pequena diminuição do intestino delgado, e o sleeve, onde se faz o grampeamento vertical do estômago, diminuindo o estômago, deixando ele como uma manga. Na primeira cirurgia, que é a mais feita no Brasil, que é o bypass, você tem a diminuição da fome, você faz uma alteração, inclusive, no hormônio que aumenta a fome, você tira a passagem do alimento por aquela parte, onde você vai diminuir bastante a fome, e você também aumenta a saciedade, como falou, fazendo com que o alimento chegue mais rápido na parte final do intestino, no ilho terminal, onde você vai liberar esses hormônios, as incretinas, que vão dar uma sensação de saciedade. Na outra técnica, que é o sleeve, que é o grampeamento vertical do estômago, você vai ter uma restrição maior. Mas também existem alterações hormonais, né, que fazem com que diminua a saciedade, aumente a saciedade e diminua a fome. Nós temos vários trabalhos, várias publicações, né, que mostram até perdas semelhantes entre essas duas técnicas. Se bem que alguns trabalhos que mostram que nos primeiros 12 meses as perdas são muito semelhantes. Então, você aumenta a saciedade, você diminui a fome, você restringe o alimento, né? Além da diminuição calórica, com a ajuda da nossa nutricionista, da atividade física, mas a partir de algum tempo, principalmente de 1 ano e meio, 2 anos, e até chegar nos 4 anos, onde o bypass parece ter, então, pelos trabalhos que a gente tem visto, uma perda e uma manutenção melhor em relação às outras técnicas. Mas, basicamente, seria a diminuição da fome, aumento da saciedade e uma restrição alimentar. Perfeito. Existe alguma coisa, Flávio, que você possa fazer para incrementar a perda de peso no pós-operatório? Então, na verdade, antigamente, né, quando a gente começou em 98, faz 20 anos quase, né, que a gente começou como residente ainda, os pacientes tentavam tratamento clínico, tomavam medicação, faziam uma série enfim, tentavam de várias maneiras, mas aqueles pacientes que a gente sabe hoje em dia que têm indicação de cirurgia bariátrica, eles não vão bem com esses tratamentos e não têm um tratamento com a perda de peso sustentável. Esses pacientes têm, na cirurgia bariátrica, os que têm uma indicação formal, sem dúvida alguma, o melhor tratamento disponível, né? A cirurgia bariátrica é o melhor tratamento disponível. Mas a gente sempre tem que estar valorizando a cada dia mais o trabalho da equipe como um todo, da equipe multidisciplinar. Então, o endocrinologista, por exemplo, ele é fundamental e é importante, é um clínico que o paciente deve ter desde o início desse processo, né, de tratamento, e nada impede que esse paciente venha fazer, inclusive, no pré-operatório, tudo que for disponível para que ele se prepare da melhor forma e se opere. E é uma coisa muito importante a gente definir, a gente está ouvindo muito falar de platô. Então, a gente definir o que é platô. A gente sabe o que como é essa curva, a gente sabe que a velocidade de perda de peso, ela ao longo do tempo, ela vai diminuindo, ela vai desacelerando. Então, às vezes, o paciente não tem nada além do que o normal e o esperado. E não existe platô, a maioria das vezes, onde se pensa em platô, não existe platô. Existe uma desaceleração natural da curva de perda de peso e fatores como atividade física, uma boa aderência do paciente junto à equipe multidisciplinar, particularmente, nesse caso específico, a nutricionista. Então, esses fatores de atividade física, de musculação, de uma boa aderência a essa reeducação alimentar, são fundamentais, né, para que a cirurgia se perpetue, o resultado vá além dos 2 anos, além dos 4 anos e, por que não dizer, o nosso objetivo é que ele se perpetue ao longo da vida do paciente. 1 quilinho que se reganha ali, outro quilinho aqui, é esperado para o ser humano. Isso é a curva natural do ser humano, que vai, ao longo do tempo, poder ganhar 1 quilo, outro quilo e tal.
é completamente diferente também do reganho. Então, os termos têm que ser bem caracterizados para que eles não sejam, né, não desviem o paciente quando eles estão numa curva excelente, né? Doutor, eu estou no platô, mas como é que está isso aí? O paciente já perdeu 40, 50 quilos, está perdendo ainda e está angustiado porque está no platô, ele está com um resultado excepcionalmente bom, está tudo dentro do... Então, a gente sempre tem que estar... Nós vamos entrar bom, nisso aí. Mas aí, como é que a gente pode potencializar? Antigamente, o doente só era cirúrgico a partir do momento que as drogas falhassem, que as medicações falhassem. Eu acho que cada vez mais a cirurgia se constitui, nesse prezado momento, como o melhor tratamento, mas nada impede que o doente, ao longo da vida, ele vá ser acompanhado pela equipe multidisciplinar e não é proibido que esse paciente venha fazer, eventualmente, alguma droga, alguma coisa que potencialize, que mantenha esse resultado, que na grande maioria dos casos é excelente, é muito bom o resultado a médio e longo prazo. Perfeito. Era isso, Valese? É isso aí. Nós vamos voltar em algumas coisas que você mencionou aí, mas com mais detalhes. Eu só tenho uma mensagem aqui da Ana Carol, que me permitam, eu vou ler, porque ela fala assim, que as Body Lives foram fundamentais para o processo dela em relação ao pré-operatório. Eu me permiti ler porque esse é justamente o objetivo, Ana Carol, do Body Live, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, trazer pessoas aqui que possam ajudá-los, que possam melhorar a vida de vocês, que possam incrementar a perda de peso, enfim, tornar a qualidade de vida de vocês melhor. Em relação à qualidade de vida, eu gostaria que o Raul comentasse que o Kramer começou a falar alguma coisa de aumentar o peso, tudo. Existe aumento de peso ao longo, depois da cirurgia? Quais são as possíveis causas, Raul? Complementando um pouquinho aí que o Flávio falou, que eu achei fantástico, né? Eu queria depois saber até a opinião dos colegas, se vocês costumam criar metas de perda de peso para o paciente, né? Eu não costumo colocar isso de forma... colocar metas de forma assim, diária, né? De forma rotineira para o paciente, porque eu acho que isso às vezes cria uma angústia, né? Os pacientes se comparam, né? Então, às vezes você opera amigos que operaram juntos, conhecidos, e aí fulano perdeu tantos quilos, cicrano perdeu tantos quilos. Eles muitas vezes não veem que a perda de peso ela é proporcional ao peso inicial do paciente. Obviamente, ela depende de fatores pessoais, né? Metabolismo basal, grau de atividade física do paciente, que eu acho uma coisa significativa para a manutenção dessa perda de peso ao longo do tempo. Então, mas eu, de certa forma, eu costumo apertar um pouquinho mais nas metas dos pacientes mais jovens, tá? Então, obviamente que a gente está falando de cirurgia bariátrica e metabólica, né? Nós estamos falando aqui de perda de peso, mas muito importante também, e talvez a gente deva falar isso mais adiante, o controle das comorbidades. Então, o objetivo não é só o peso em si, e a gente deixa isso muito claro para o paciente, né? E mesmo nos casos em que existe um certo reganho de peso ao longo do tempo, muitas vezes essas comorbidades elas estão sob controle. Então, tem a perda de peso, tem o controle da comorbidade, que isso é o nosso objetivo maior, apesar de que eu não negligencio a importância da autoestima para o paciente, eu acho isso importante. Eu faço uma campanha até nas nossas redes sociais a respeito disso, porque o paciente às vezes fica com vergonha de dizer que também quer fazer a cirurgia para se sentir melhor. E a autoestima gera autoconfiança, muda a vida das pessoas. E a gente está falando de qualidade de vida sob todos os aspectos, né? E esse eu acho que também é um aspecto importante. E ao longo do tempo, eu acho que Flávio também tocou nesse assunto. Para a gente evitar esse aumento de peso a longo prazo, a gente tem que ter consciência e conscientizar os pacientes que a obesidade é uma doença crônica. A cirurgia bariátrica não vai mudar a genética desse paciente. Então, a gente ajuda o paciente num controle a longo prazo, né, da doença. E, para isso, a participação dele no sentido de uma mudança efetiva de hábitos, que a cirurgia ajuda muito bastante, é o método que mais ajuda, sem dúvida nenhuma, no controle desses pacientes. E aí a atividade física, e a gente desenvolve projetos muito interessantes com a nossa equipe multidisciplinar. Então, eu acho que quanto mais o paciente está ligado à equipe multidisciplinar, quanto mais o paciente mantém esse acompanhamento com a equipe a longo prazo,
maior é a chance que a gente tem de manter esse paciente com os bons resultados que a cirurgia traz no curto prazo e médio prazo. Falando em bons resultados que a cirurgia traz, nós estamos falando de perda de peso. Perda de peso, esse é um foco importantíssimo, mas não o principal. O que você tem a dizer sobre as doenças que esses pacientes normalmente têm? Aumento de colesterol, você já falou do fígado aumentar, fígado com gordura, diabetes, hipertensão. Fala para a gente qual o comportamento dessas doenças em relação à cirurgia bariátrica. Excelente questão, Valézia. Nós sabemos que essas comorbidades e a doença obesidade, ela agrava ou ela induz dezenas de comorbidades, e muitas delas são muito, muito graves. Nós podemos relatar aqui o que vem mais: a hipertensão arterial, provocada ou agravada pela obesidade, a síndrome da apneia do sono, aquele paciente que ronca muito e para de respirar durante o período em que ele está dormindo, a dislipidemia, o aumento do colesterol e triglicérides. Isso é muito importante porque isso leva a uma doença, a síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica pode levar a maior incidência de aterosclerose, obstrução das artérias, que numa idade mais avançada, esse paciente pode ser acometido de uma angina, de um infarto, até de um derrame. Então, essas comorbidades, e aqui a gente deve ressaltar também o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido pelo paciente a partir do momento que ele se tornou obeso. Essas comorbidades, a tendência delas é melhorar em muito com a redução de peso. Existem trabalhos mostrando que melhoras da apneia do sono em quase 90% a 100% dos casos. Existem melhoras da hipertensão arterial de 70% a 80% dos casos. Existe uma melhora importante do diabetes tipo 2. Em algumas situações, o paciente até deixa de usar as medicações que ele usava no pré-operatório, ou ele reduz em muito a necessidade ou a quantidade de medicações para controlar o seu diabetes. Sem contar aquelas patologias ortopédicas, as dores nas costas, artralgias, problemas no joelho, na coluna, que melhoram muito esse paciente no pós-operatório. Então, a redução de peso, o emagrecimento que ele tem, faz com que ele tenha uma melhora em todas as suas comorbidades. Em algumas situações, ele tem uma melhora completa, em outras situações, ela pode não ser completa, mas isso vai mudar em muito a qualidade de vida. E não só a melhora na qualidade de vida, mas a melhora na quantidade de vida, na sobrevida desse paciente. Eu costumo fazer com os nossos pacientes, nas nossas reuniões, um exercício que eu falo o seguinte: vamos reunir todos os idosos que nós conhecemos. Idosos com 90 anos, 95 anos que vocês conhecem, reúnem todos numa sala. Quantos desses idosos são obesos? Nenhum. Os obesos morreram antes. Então, a hora que você está fazendo com que o paciente volte próximo ao seu peso normal, você não está só melhorando a sua qualidade de vida, diminuindo essas comorbidades, mas melhorando a sua quantidade de vida, a sua perspectiva, a sua esperança de vida. Isso é muito importante. Muito, muito bem lembrado. Excelente lembrança que você fez, Concon. E, Renato Glasmayer, você tem alguma dica para dar para o paciente, para ele emagrecer mais, ou você usa com frequência a equipe multidisciplinar? Qual é a sua rotina no pós-operatório? Veja bem, primeiro eu quero responder ali ao Raul. Ele perguntou se a gente faz uma projeção. Nós fazíamos essa projeção e vimos que isso fazia... Alguns pacientes ficavam muito angustiados. A partir daí, paramos de fazer projeção e também pedimos que o paciente não suba todo dia na balança. De preferência, faça sua pesagem com alguém com o cirurgião, com alguém da equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos muito com 2 nutricionistas, uma psicóloga e um endocrinologista, além do preparador físico. Então, os pacientes que podem continuar, os pacientes que têm condições, porque às vezes por causa de trabalho, ou causas financeiras, ou convênio não contempla isso, né? A gente tem alguma dificuldade com alguns pacientes, mas naqueles pacientes que conseguem ter esse acompanhamento, é fundamental
a presença da nutricionista, do psicólogo, do endocrinologista. Nós conseguimos aqui em Curitiba que o convênio, que representa em torno de 60%, 65% dos pacientes, montasse um centro multidisciplinar do próprio convênio, que nos tem ajudado muito, né, nesse controle. E temos, infelizmente, um número muito pequeno de pacientes que, mesmo com tudo isso que a gente faz, né, o paciente faz tudo certinho e não tem aquela perda que esperávamos. O nosso endocrinologista, recentemente, começou a usar algumas medicações, como a liraglutida, na ajuda desses pacientes. E os resultados foram surpreendentes. Pacientes que já tinham usado essa medicação no pré-operatório não tiveram sucesso. Após a perda de peso inicial da cirurgia, talvez até por diminuição da resistência à insulina, parece que essa medicação passa a funcionar melhor, né? E esses pacientes voltam ao trilho, a gente coloca o paciente no trilho de novo, e eles, em pouco tempo, 1 mês, 2 meses, com o uso da medicação, param de usar e continuam perdendo o peso, até fazendo aquilo que o Concon falou. Quando você melhora a autoestima do paciente, parece que você estimula ele, né, a procurar se cuidar mais na parte alimentar, na parte de preparo físico, né, de fazer uma academia, uma natação, alguma coisa assim, né? Mas é basicamente o que a gente faz naqueles pacientes que a gente vê que não estão muito bem naquilo que a gente tinha projetado. Mas eu não deixo o paciente ficar naquela ansiedade de olha, tem que perder tantos quilos esse mês, se não perder, não vai dar certo a cirurgia. Isso faz com que ele diminua a autoestima e atrapalhe um pouco a própria perda de peso. Ô, Flávio, você também não concordou muito, aí balançou a cabeça quando o Raul disse que tem uma meta para atingir tudo. Não, eu acho que isso aí isso concorre para o mau resultado. Eu acho que cada paciente vai fazendo uma história diferente, cada paciente vai ter sua curva, e o fundamental é que ele não suma, né? Não se afaste da gente, porque como foi falado, o Renato falou, se a gente vê um desvio, a gente vê que ele está saindo do trilho, se ele estiver perto da gente, a gente tem como ajustar isso melhor, né? Quando ele está perto da equipe, a gente consegue corrigir rapidamente. Então, eu recebi um paciente hoje, inclusive, que ela esperou ganhar um pouquinho mais. Ela não foi grande coisa, mas ela disse: doutor, eu passei um tempinho dizendo, vou agora ou vou depois, vou agora. Era para ter vindo logo, minha filha. Venha logo, porque não espere ganhar 2 quilos, 1 quilo é uma coisa, 3, 4 é outra, 6 já é outra. Então, quer dizer, viu que está fugindo um pouquinho, e a gente está num período de pandemia, a gente está num período assim, de algumas tensões excepcionais desse próprio período. Então, assim, eu acho que esse contato, essa aderência com a equipe multidisciplinar por parte do paciente é fundamental. Qualquer coisa que vá saindo do esperado, do combinado, do previsto, volta para a gente, volta para o nutricionista, vamos conversar, vamos ver, porque a gente não está... doutor, eu pensei que ia levar um carão, por isso que eu não voltei logo. Venha-se embora, não tem carão, a gente está trabalhando junto, a gente é uma equipe com um objetivo único. Então, vamos... viu que aconteceu alguma coisa, venha-se embora conversar, venha-se embora para a equipe, que eu acho que isso é fundamental, né? E a gente botar metas ou impor metas, a gente só vai concorrer para que o paciente aumente o nível de estresse, o nível de ansiedade, e eu não acredito que isso daí, pelo menos no nosso dia a dia, teria algum proveito, não. Não é isso? Ou seja, o importante também é o paciente ser acompanhado, né? Não se desligar do médico, da equipe multidisciplinar, isso é fundamental. Ô, Raul, o que você diz daqueles pacientes que querem fazer regime depois de uma cirurgia? Regime, o paciente não quer nem ouvir falar, né? O paciente que a gente opera, eles já passaram por todas as possíveis dietas que a gente pode imaginar. Então, a maioria deles já fez várias tentativas frustradas, né? A gente opera muito o paciente típico que tem um histórico familiar de obesidade, o paciente que tem obesidade desde a infância, esse já vem lutando muito com a dieta. Então, dieta é uma palavra que a gente procura
deixar fora da nossa orientação, tanto pré quanto pós-operatória. A gente fala em reeducação, em orientação alimentar. Se o paciente não se responsabilizar junto com a gente pela saúde dele, se a gente não conseguir fazer com que ele se sinta, né, acolhido pela equipe, que a gente está junto com ele nesse processo de melhora, e se ele não se conscientizar, ele não vai conseguir manter os bons resultados ao longo do tempo. A gente acredita muito nisso. Então, dieta não funciona nesse caso, né? Em relação ao que o Flávio estava falando aqui, que eu achei interessante, ele estava falando do ganho de peso do paciente após a cirurgia, né? E quanto mais cedo o paciente volta, melhor. Isso é importante, né? É importante a gente manter as portas abertas. Às vezes o paciente não volta com receio do que o cirurgião vai falar, né? E a gente não tem que falar nada, a gente tem que estar do lado do paciente e tentar reconduzir da melhor forma. É assim que eu encaro também quando o paciente, eu acho muito saudável quando o paciente está tomando a decisão pela cirurgia bariátrica, ele está estudando, ele está vendo, existem alguns receios e muito preconceito, muita desinformação a respeito da cirurgia bariátrica. Eu acho que quanto mais a gente fala para o público do que é a cirurgia, dos benefícios e colocar isso de forma clara, mais a gente está ajudando as pessoas, porque tem muita desinformação. Então, eu acho uma coisa natural e acho vantajoso que o paciente amadureça a ideia da cirurgia. Perigoso é quando ele está amadurecendo essa ideia e aumentando o peso até decidir operar. Porque o resultado de um paciente com IMC de 37 é uma coisa, de 40 é outra, de 45, de 50, então, e principalmente nos pacientes jovens que querem ter um resultado estético, quanto maior o peso que a gente opera, né, mais difícil é com que esse paciente chegue mais próximo do peso ideal. Tem um negócio interessante, Valese, que a gente viu aí nesse último ano, o ano da pandemia, o site da nossa equipe, tá? Nós temos lá, muita gente, é aquilo que vocês acabaram de falar, às vezes ele não volta no médico porque ele acha que não perdeu tudo que deveria ter perdido e está com vergonha, está com medo de tomar uma bronca. E aí nós abrimos um chat no site, onde o paciente faz perguntas. Vocês não têm ideia de como a gente conseguiu trazer esse paciente para o trilho, que eu chamo, né, através do site. Então, olha, podemos te ajudar, a nossa nutricionista, nosso endócrino vai te ajudar. E isso, esse ano aí da pandemia, muita gente também com medo de ir ao consultório, né, principalmente alguns consultórios que estão dentro do hospital, como 2, 3 colegas da nossa equipe, né, o chat e a parte da internet e da web nos ajudou muito a trazer alguns pacientes de volta. Bem interessante isso aí. Parabéns, Renato. Uma iniciativa muito, muito bacana. Já que você falou de pandemia, e realmente a pandemia, todos nós, eu acho, eu não sei vocês, mas eu aumentei um pouquinho o peso nessa pandemia, porque não tem jeito. E um paciente que tem uma tendência é um pouco mais, né? Você tem uma pergunta aqui de um internauta nosso, Renato, eu gostaria que você respondesse, que é um estudioso do assunto, sobre ela estar questionando se é seguro fazer a cirurgia agora, tem gente que diz que não, tem gente recomendando suspender as cirurgias, o que você diria para ela? Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu coloquei no Instagram do prefeito aqui de Curitiba, onde ele, infelizmente, colocou que as UTIs só estavam lotadas por causa de cirurgia plástica e cirurgia bariátrica. E aí eu coloquei estatística que tínhamos feito mais de 100 cirurgias e os 2, 3 colegas que trabalham conosco tinham 70 e poucas cirurgias. 2 pacientes desse precisaram de UTI. E nesse ano da pandemia, a maioria desses pacientes foram operados durante a pandemia, isso eu posso falar com toda certeza, nenhum paciente pegou a Covid. Em contrapartida, 4 ou 5 pacientes que estavam no pré-operatório acabaram pegando a Covid, graças a Deus, nenhum desses pacientes faleceu, um só que foi parar na UTI, entubado, pronado, e acabou saindo. Por quê? A perda de peso, aquilo que o Concon já falou, né? Aquilo que o Raul já falou, faz com que haja uma melhora do processo inflamatório. Todo paciente obeso tem um processo inflamatório crônico. E você diminuindo esse processo inflamatório crônico, você diminui o risco desse paciente na pandemia. E a própria secretária de saúde que respondeu a questão do nosso prefeito, depois acabou entrando na discussão e nos deu razão,
né? Apesar de nós estarmos proibidos hoje de operar aqui em Curitiba, no estado do Paraná inteiro, por causa da falta de leitos, né? Mas a gente sabe que o paciente, quando perde peso, tá? Ele tem muito menos probabilidade de pegar uma doença inflamatória, como é a COVID, uma doença trombótica, como é a Covid. A gente sabe que o paciente obeso tem mais possibilidade de quadros de tromboembolismo, né? Então, respondendo, a perda de peso diminui o risco desses pacientes. Perfeito. É isso mesmo. Concon, nós estamos falando aqui que eu operei, eu vou perder peso, vai melhorar meu diabetes, minha hipertensão, a minha vida está tranquila. Eu posso comer, beber à vontade, é isso? Não é isso, não. A gente fala que a gente opera o estômago, o intestino, a gente não opera a cabeça do paciente. Mas a cabeça do paciente tem que estar preparado para essa mudança de vida. Ele tem que entender a cirurgia bariátrica como um instrumento que vai ajudá-lo a reduzir o peso e aproximar do seu peso ideal e ter uma vida saudável. Existe uma recidiva do peso ou um reganho de peso, uma recidiva de parte desse peso do paciente, e isso pode ocorrer em qualquer técnica cirúrgica, um pouco mais, um pouco menos, de uma para outra. Mas se a gente colocar em torno de 20%, 25% dos pacientes que podem ter uma certa recidiva de peso. O que a gente percebe nesses pacientes é que existe uma mudança na alimentação, é aquele paciente que está abusando dos carboidratos, doces, pães e massas, e é aquele paciente que não está fazendo atividade física. A atividade física, ela realmente ajuda em muito. Não só em fazer com que o paciente aumente a sua taxa metabólica, ele vai emagrecer, mas ele ajuda na autoestima, como já foi comentado aqui bem pelo Renato, na autoestima. Esse paciente que faz atividade física, ele tem muito mais motivação para evitar a ingesta do doce, a ingesta do carboidrato, a ingesta em excesso. É claro que comer um pouquinho não vai fazer problema nenhum, mas a ingesta em excesso é que vai trazer problema. Então, o fato dele ter operado não significa que ele pode estar tranquilo que ele vai emagrecer e não vai voltar a ganhar peso. Não. Ele tem que estar preocupado, sim, com uma alimentação saudável, com atividade física. Ele tem que estar preocupado, sim, com essa mudança de comportamento. E, para isso, a equipe multidisciplinar é realmente fundamental. Flávio Kramer, mas na verdade, o meu peso aumentou depois da cirurgia, não porque eu estou fazendo alguma coisa errada, mas porque meu estômago dilatou. O que você vai me dizer? Existe esse mito, né, que o estômago dilatou. Ô, doutor, e nessa técnica o estômago dilata, e naquela outra técnica não dilata, e se eu comer muito, e se eu comer pouco e dilata, na verdade, assim, existem alguns tipos de cirurgia, umas que são mais passíveis de até mesmo um aumento pequeno do estômago, no caso da gastrectomia vertical e tal, mas isso de forma alguma é algo que não seja previsto e que modifique, enfim, a dinâmica hormonal, a liberação de creatina, né, como foi dito antes pelo Concon, e a liberação de hormônios ou a diminuição da grelina. Enfim, no momento que você tem uma cirurgia bem feita, do ponto de vista técnico, uma cirurgia bem realizada, não é isso que vai concorrer para que o doente reganhe peso. Aquele paciente que tem uma cirurgia tecnicamente satisfatória, e a gente sempre fala de equipe multidisciplinar, e a gente tem que falar também que não existe um sem o outro. Não existe equipe multidisciplinar que faça um milagre, uma vez que a gente não faça uma cirurgia tecnicamente bem feita. Então, a gente, como cirurgião, tem que se esmerar a cada dia e fazer a melhor cirurgia a cada dia que a gente... Aquela é a nossa cirurgia. A cirurgia que a gente está operando é a da nossa vida, é aquela que vai determinar a mudança de vida daquele doente. Então, naquele momento, a gente tem que fazer a melhor cirurgia que a gente é capaz de fazer. Porque se a gente tem uma cirurgia tecnicamente competente e a gente tem um acompanhamento multidisciplinar coerente, não vai ter dilatação de estômago, não vai ter passagem de comida pelo lugar errado, ou não vai ter
um desvio mal feito, não vai ter isso. Né? As técnicas são bem padronizadas, a gente tem um grupo de cirurgiões, uma sociedade que é a segunda maior do mundo, com cirurgiões bem preparados, que se atualizam a cada momento, que são referências, inclusive, para outros países do mundo, né? Por que não dizer de todo o mundo. Então, o Brasil, hoje em dia, tem cirurgiões de primeira linha no mundo. Então, a gente tem muito a se orgulhar dos cirurgiões que nós temos, e nós temos muito a se esmerar a cada dia e tentar se aperfeiçoar nesse aspecto. Mas a gente acredita que uma cirurgia bem feita, que uma cirurgia tecnicamente eficiente, ela vai bem. São mitos que surgem. Agora, evidentemente, que uma pequena minoria dos casos pode concorrer para alguma coisa que precisa de um ajuste aqui, outro ali, e que o mesmo cirurgião que fez é a melhor pessoa para que venha fazer de novo. Né? Isso aí pode acontecer numa ínfima minoria dos casos. Né? Essas pacientes que têm uma recidiva, aumentam um pouco o peso e falam que querem fazer a cirurgia novamente. É uma coisa assim, fácil de refazer? É possível? O que você tem a dizer para esses pacientes? A gente sempre diz que a melhor cirurgia é a primeira. Né? A grande cirurgia é a primeira cirurgia. Então, todos os investimentos, todo o foco tem que estar, seja por parte do paciente, seja por parte do cirurgião e da sua equipe, na primeira cirurgia. A cirurgia é feita para dar certo. Então, a gente não deve pensar numa cirurgia inicial e com a cabeça em outra cirurgia. Não. Uma pequeniníssima minoria dos pacientes pode, eventualmente, no futuro, precisar de algum ajuste ou, eventualmente, concorrer para a necessidade de outro procedimento. Mas, assim, o que a gente tem que deixar o nosso paciente seguro é que ele está fazendo um procedimento eficiente, ele está fazendo o melhor tratamento disponível no momento e que ele tem tudo para que ele ganhe em muitos aspectos com a cirurgia que está sendo feita. Perfeito. Você tem alguma coisa a falar sobre isso, Renato? Os pacientes que querem reoperar a todo custo? Tenho. A gente que tem um pouco de cabelo branco já, né, Valência? Recebe muitas vezes pacientes de outros colegas que não tiveram a perda que gostariam de ter. E a primeira coisa que eu faço é ver a parte técnica. E o que eu vejo é que 99% a parte técnica está bem feita. Né? Não houve dilatação, eu acho que não existe dilatação do pálpito gástrico do estômago, eu acho que houve uma técnica não correta, eu não vejo como dilatar o estômago, aquela pequena dilatação não vai fazer diferença. Então, a primeira coisa que eu faço é mostrar para esse paciente, né, que não houve dilatação e que deve ter algum outro mecanismo de falha, ou falha de acompanhamento, falta de atividade física. A parte genética, muitas vezes, é difícil da gente controlar. Você vê nesses pacientes, muitas vezes toda a família tem obesidade e o ambiente familiar, às vezes, não é propício, né? Não ajuda muito. Então, eu tento mostrar para esses pacientes, né, de que a falha técnica é 1% dos pacientes. E eu quero aí dizer aquilo que o Dr. Marquezini, nosso ex-presidente, um dos fundadores da sociedade, né, que durante uma época começou a escopinalizar isso, diminuir o tamanho da alça intestinal. E mostrou a longo prazo que também o resultado não é tudo isso. Portanto, eu acho que tem que voltar àquilo que a gente falou, tratamento multidisciplinar. Eu acho que o Valézia, a conexão dele deve ter... Caiu a conexão do Valézia. Enquanto o Valézia entra, eu vou complementar só o que o Dr. Renato falou. Eu acho perfeito isso. Eu acho que assim, a gente tem que ter a noção de que a obesidade é uma doença multifatorial, uma característica genética muito forte, uma doença crônica. Nós estamos aqui falando de controle da obesidade. Então, a gente deve utilizar de todos os recursos, né? A cirurgia, como eu já disse, é a intervenção mais eficiente no controle da obesidade. Eu acho que hoje, um clínico, um endocrinologista, que tem uma visão
restritiva sobre a cirurgia bariátrica, ele está perdendo uma grande oportunidade de ter um instrumento eficiente, seguro, muito eficaz, para tratar esses pacientes que ele tem obesos no consultório dele. Então, ele não pode tirar da sua lista de opções a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que o clínico, o endocrinologista, que sabe o momento de indicar a cirurgia bariátrica para o seu paciente, ele está vários degraus acima, porque ele está utilizando de um instrumento que a gente sabe que é seguro, eficiente, e que a gente não pode simplesmente indispor de qualquer tipo de arma no tratamento desse paciente. Como também nós, né, já foi colocado aqui que o próprio doutor Renato colocou aí, da utilização da liraglutida, né, dos análogos do GLP-1 mesmo no pós-operatório, seja, eu não sei se o senhor falou exatamente para otimizar a perda de peso ou para resgatar um reganho para de peso. otimizar a perda de peso e também depois para resgatar. O resgate. Então, fantástico. Do mesmo jeito que nós não podemos, como cirurgiões, indispor também do papel do endocrinologista no acompanhamento desse paciente a longo prazo. Fantástico isso. Então, a gente pode otimizar a perda de peso, a gente pode resgatar um paciente que eventualmente teve um certo reganho de peso, associando o tratamento clínico. Então, eu acho que tratamento clínico e cirúrgico, eles não se excluem quando a gente está falando, né, do controle de uma doença crônica e complexa como a obesidade é. Então, quem consegue ter essa visão, eu acho que ganha, seja o cirurgião, seja o clínico. Então, o clínico que tem uma visão restritiva da cirurgia, no meu ponto de vista, ele perde muito em termos dos instrumentos que ele pode oferecer para o paciente dele, sabe? Raul, você sabe que a gente teve um cuidado muito grande à frente da sociedade, né, aqui do capítulo, de aproximar ao máximo a sociedade, a nossa sociedade com o SBEM. A gente participou ativamente e contribuiu no que pôde com o chamado Endo Recife aqui, os Endo Recifes que a gente participou. A gente fez simpósios conjuntos, alguns dos nossos membros participaram dos simpósios deles, dos jantares, para a gente integrar ao máximo, né? A gente trabalhar junto, e eu não vejo outro caminho. Assim, eu acho que são tratamentos complementares, e eu acho que a gente não pode fechar os olhos para o que há de melhor para o nosso doente, seja do ponto de vista clínico como cirúrgico, né? Então, eu acho que é fundamental isso aí, né? É fundamental isso aí. A palavra certa é parceria, né? A palavra certa é parceria. É parceria, exatamente. Perfeito. Nós estamos a alguns minutos aí do encerramento. Eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações e eu vou começar com o Raul. Raul, por favor, a sua consideração final e também nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, através do presidente Marcos Leão, ele fez uma campanha nacional sobre a cirurgia do diabetes para aqueles pacientes que não são tão obesos, mas têm diabetes, essa possibilidade de melhora desse diabetes com a cirurgia, que é a chamada cirurgia metabólica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a cirurgia para o paciente diabético, o receio que ele tem de fazer essa cirurgia e ficar muito magro. Excelente isso. Nós temos pacientes de cirurgia metabólica no nosso dia a dia. Então, é interessante como, ao longo do tempo, a gente começou a entender como é que funciona a perda de peso desse paciente após a cirurgia bariátrica. Começamos a entender toda a mudança hormonal que já foi citada aqui, né? Os enterormônios que são produzidos a partir de qualquer uma dessas técnicas que a gente utiliza hoje, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de certa forma todas estimulam esses enterormônios e essas substâncias são incretínicas que favorecem o controle do diabetes. Então a gente tem como fazer algumas adaptações, obviamente se a gente vai fazer uma cirurgia metabólica, a depender do peso do paciente, a gente tem como fazer determinadas adaptações, porque a gente, nesses pacientes puramente metabólicos, a gente quer sim uma perda de peso, mas a gente quer basicamente esse efeito metabólico incretínico para o controle do diabetes a longo prazo, que é interessante a gente frisar que quando
a gente intervém nesse paciente nos primeiros 10 anos após o diagnóstico do diabetes, a gente tem uma chance muito maior de remissão dessa doença a longo prazo e muitas vezes até para o resto da vida desse paciente, né? Perfeito, obrigado. Renato, suas considerações? Eu acho que o que fica mais importante daquilo que a gente falou hoje à noite é a interação de uma equipe, né, multidisciplinar, trazendo para a gente o endocrinologista, como a gente falou, nós temos trabalhado com 2 endócrinos e isso nos tem ajudado muito, né, a nutricionista, psicólogo, preparador físico. Eu acho que isso é o mais importante. E dizer para aquele paciente que está nos vendo, você não teve o sucesso que você gostaria, volte a conversar com o teu cirurgião, né? Vá tirar uma ideia, o teu cirurgião não vai te recriminar, o teu cirurgião não vai brigar com você, né? Como alguns pensam. Nós vamos tentar ajudar você, né, a voltar àquilo que você pretendeu no início do seu tratamento, sua cirurgia. Obrigado. Perfeito, Renato. Isso eu vou aproveitar esse seu gancho, porque a nossa internauta Tânia diz que a partir de quando ela não precisa mais ir com o cirurgião, porque ela teve ela acabou tendo que trocar por questões de plano de saúde, de cirurgião, e quando ela procurou o segundo cirurgião, esse disse que ela não precisaria mais do médico cirurgião. Então, Tânia, precisa sim, como você viu aqui, os 4 expositores falaram, nós temos falado ao longo de todos os lives que o acompanhamento com o cirurgião, com toda a equipe, ele é fundamental. É uma pena que esse seu cirurgião tenha falado isso, certamente ele não deve integrar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque senão ele não teria este comportamento, e muito menos ele não participa, ele não assiste os nossos Body Lives, que tantas vezes reforçam essa necessidade, como hoje aqui foi reforçado. Então, procure sim o seu médico, procure sua equipe multidisciplinar, disso vai depender o resultado da sua cirurgia. Concon. Em relação às considerações finais, eu acho que além do acompanhamento multidisciplinar, como já foi bem abordado pelos colegas, é importante que o paciente entenda que obesidade é uma doença, e é uma doença crônica, o Raul já chamou atenção disso, é uma doença crônica, até o momento ela é incurável, o que nós vamos é ajudar a tratar, tanto com a cirurgia bariátrica, quanto com as medicações do endocrinologista e toda a orientação da equipe multidisciplinar. Mas é uma doença crônica e não é falta de força de vontade, não é desleixo do paciente. É um paciente portador de uma doença e que precisa de ajuda. Então, aquele paciente obeso que se fala, eu sou um obeso saudável. Não existe isso. Se você está com um quadro de obesidade, você tem uma doença e você precisa de ajuda, procure uma equipe multidisciplinar, procure um médico que vá tratar da sua obesidade, porque ela é uma doença crônica. E por ser crônica, você pode, em qualquer tratamento que você fez, ter reganhos de peso. Você vai precisar de novas alternativas. Mesmo tendo sido operado, você vai precisar de alternativas que te ajude a voltar para próximo do seu peso ideal. Beleza, obrigado, Concon. Flávio, você tem 10 segundos. Pronto, então, a gente veio aqui falar de perda de peso, mas, na verdade, a cirurgia bariátrica metabólica oferece muito além disso ao paciente. Então, a cirurgia metabólica, né, que a gente falou um pouco menos hoje, ela é capaz de controlar, de tratar essas comorbidades que a gente tanto fala de uma maneira bastante efetiva. Então, perda de peso é o objetivo da nossa cirurgia bariátrica, mas controlar essa síndrome metabólica que é tão frequente e tão grave é também nosso objetivo. Então, a gente atira em 2 alvos ao mesmo tempo. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade e dizer que a gente está, enfim, e também dizer que a gente está se despedindo aqui do capítulo, né, da presidência, mandar um abraço para Marcos Leão, que foi o nosso presidente nesse período, em nome de toda a equipe que está ao seu lado, e também desejar boa sorte ao Fábio Viegas, que é o próximo presidente, nosso amigo, e em nome dele também dar boa sorte a todos vocês, Valese, que está junto com ele, e todos nós que continuamos juntos levando essa bandeira aí da sociedade brasileira, motivo de tanto orgulho para nós. Ok, Valese? Ok, pessoal? Um abraço. Nós, a diretoria, precisamos de todos e todos precisam da sociedade. E nós aqui
aqui do Live. Precisamos de você que está nos assistindo. Até semana que vem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.